Tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com vocês um pouco sobre atividade cultural. Espero que todos vocês estejam bem. Quem puder esteja em casa, cuidando uns dos outros. A gente hoje tem uma convidada especial. A gente vai falar um pouco sobre as atividades culturais. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana, sou secretária do Guri. Eu também cuido dessa atividade cultural junto com o Luiz. E hoje, quem estará conosco é a Laísa. Gostaria que ela se apresentasse um pouco e falasse um pouquinho sobre o MAN. E muito obrigada pela sua vinda até aqui hoje. Imagina, obrigada a vocês, Adriana, Luiz. Estou muito honrada de estar aqui, falando um pouco do MAN e das atividades do educativo aqui para um parceiro tão importante nosso, tão querido. Já vou contar um pouco das coisas que a gente já fez juntos lá. Bom, eu sou a Laísa, sou educadora lá no MAN. E, bom, eu acho que talvez você já conheça, o MAN fica lá no Parque Ibirapuera, num espaço muito importante, rodeado de várias instituições culturais também, o Museu Afro-Brasil, a OCA, o MAC. É vizinho de todos dessas instituições, então é um lugar muito especial aqui da cidade de São Paulo. E o MAN então esse museu que recebe o Guri já há bastante tempo em várias atividades, né? O educativo, ele tem várias frentes de trabalho, que eu posso contar um pouquinho aqui para vocês. Por exemplo, o Domingo MAN e o Família MAN são programas de atividades com o público, que não necessariamente dentro das exposições, né? Então, o Domingo MAN acontece aos domingos, o Família MAN sempre aos sábados, e nas férias, todos os dias, uma programação intensa de atividades com o público. E o Guri já teve diversas vezes com a gente, com a orquestra, com a Big Band, com, enfim, diversas programações, diversas mesmo, com a gente, para o público de dentro e fora do museu também, né? O Museu MAN é um museu que se propõe a pensar o público do seu entorno, né? Está dentro de um parque importante como o Parque Ibirapuera, e tem esse público que às vezes entra, às vezes não, mas está rodeado ali também. A arte pode sair de dentro das paredes do museu, né? E atingir esse público muito maior, né? Que é, na verdade, a nossa missão, falar com o público, né? Acessar, levar a obra, levar discussões e também trazer esse público para dentro, as sugestões deles para dentro, né? Foi o que aconteceu no Domingo MAN. Domingo MAN é um programa que surgiu de propostas dos próprios jovens que ocupavam o espaço da Marquise no MAN, ali fora do MAN, aos domingos, que já tinham suas organizações, já vinham ensaiar dança, ou vinham a dançar músicas da Beyoncé, o fã-clube da Beyoncé, por exemplo, a Beehive, é super parceiro nosso hoje, e foi a partir dali, daquele conhecimento, daquele repertório, que o Domingo MAN começou a surgir também, foi trazendo esse público para perto, fazendo com que eles se tornassem propositores, e também trazendo propostas nossas, né, trocando essas experiências, que para a gente é fundamental, né, para o museu continuar vivo, continuar entendendo que sociedade é essa que a gente vive, que momento que é esse que a gente está vivendo, inclusive que a gente está tendo que se encontrar aqui dentro desses enquadramentos aqui, através das imagens, né? Sim. Enfim, esse é um panorama grande do MAN, que a gente tem muita saudade de trabalhar fisicamente lá, naquele espaço, mas a gente tem pensado muito a proposta, tem pensado muito que momento é esse, como que a gente pode atuar da melhor forma, nessas plataformas que a gente tem virtuais, né? Como essa que a gente está aqui se falando hoje. Sim, inclusive eu estava visitei o site de vocês, né? Eu vi que vocês têm umas exposições online, né? Tem bastante. E gostaria de saber que bem legais também, né? E era importante você recomendar alguma coisa para os nossos alunos e alunas que estejam nos assistindo nesse momento, né? E falar um pouquinho sobre essas exposições que estão online, esses conteúdos. Legal. Bom, como eu estava contando para vocês, desde o dia 1 da quarentena, a gente tem pensado como é que a gente vai trabalhar com o público, encontrar com o público, sem ser fisicamente agora nesses espaços virtuais, né? Com seus ganhos e perdas, né? Dessas plataformas. A gente sente muita falta, de fato, desse encontro físico, de sentar no chão, de fazer uma roda, de olhar no olho fisicamente,
Mas também a gente tem pensado que esse é um momento muito importante de pensar quais são as potências dessa plataforma, de se encontrar à distância. E, bom, desde o dia 1 da quarentena a gente tem pensado uma programação para esse espaço. E se reinventado também, né? Assim, foi realmente muito rápida essa transformação, então a gente ainda está aprendendo, tentando entender como funciona tudo isso. Mas, bem, a gente tem uma programação bem extensa. Vou falar um pouco da programação do MAN em geral, para chegar no educativo e nas exposições. Mas, bem, o MAN, então, lançou essa proposta de MAN, do MAN Online. O MAN Online, então, são uma série de ações que vão desde divulgar artistas do acervo, comentar um pouco sobre eles. Então, toda semana tem um artista novo para a gente conhecer do nosso acervo. Tem informações sobre a história do museu, com quiz nos stories do Instagram, por exemplo. Também divulgações diversas das exposições e de outros também. E 2 cursos que estão rolando, que são cursos muito interessantes, que estão acontecendo em plataformas como essa que a gente está usando aqui agora, de videoconferência. Um curso muito interessante de arte e mitologia, com Felipe Martinez, e um outro de filosofia e arte contemporânea com a Magnólia Costa. Então, são bastante conteúdo, enfim, cursos muito preciosos que eu já pude acompanhar algumas aulas, têm funcionado bem nessa plataforma. Então, por exemplo, é uma das potências também. Pessoas de muito longe, que jamais fariam esse curso presencialmente, têm feito também. A gente tem um público bem expressivo, então tem sido interessante acompanhar. E aí a gente chega na programação do educativo, e bem parruda, a gente está pensando em muitas ações de diversas frentes. Vou começar falando da live. A gente tem feito algumas lives, experimentado esse modo ao vivo, que também tem um contato com o público ali direto, de longe, sem se ver, mas enfim, também é uma possibilidade de ouvir o que o público tem a dizer. Às terças-feiras a gente tem uma live com o Léo Castilho, que é um educador surdo lá do MAN, e ele, todas as terças-feiras, então, vai contar um pouco das experiências do MAN, mas também diversas experiências sobre a comunidade surda. Uma das lives que ele fez foi Poeta Surdo, sobre poesia surda, né? O Léo também é um poeta, então ele vai discutir questões que às vezes fogem do nosso cotidiano, mas que são muito importantes da gente saber e que o MAN desenvolve já há bastante tempo. Aí a questão da acessibilidade, de pensar uma produção e um protagonismo de pessoas, da diversidade de público que a gente recebe lá. Também, aí, bom, às quartas-feiras, pelo menos uma vez por mês, a gente tem a narração de histórias com a Mirella Stellis, ao vivo também no Instagram do MAN, agora com interpretação em Libras. Tem sido muito legal também receber esse público lá, entender que eles estão aí, estão ouvindo a gente, que, enfim, estão participando das histórias. E as crianças enviam os trabalhos delas, que fazem a partir das histórias, então tem sido muito grandioso. E, bom, finalmente, às quintas-feiras, a gente tem sempre uma atividade. Isso que é o mais legal, para vocês ficarem de olho. Toda quinta-feira a gente propõe uma experiência poética, que é o que a gente chama de encontro com uma obra de arte ou com algum fazer artístico, para estimular a visão, a imaginação, esse momento que a gente está tão à flor da pele, né, com várias questões, então que a gente possa usar isso também para poder produzir, botar para fora de um jeito artístico. Então, toda quinta-feira a gente tem algumas propostas lá. Já temos várias postadas, já perdi a conta de quantas semanas a gente está em quarentena, então para cada semana teve uma atividade que a gente tem feito das nossas próprias casas e proposto. Então, a gente tem pensado em materiais muito simples que vocês podem ter em casa ou sem material nenhum. Como, por exemplo, uma das experiências a gente propôs que você se encaixasse na sua casa, né? Entendesse que a gente já está há tanto tempo dentro de casa que a gente está se tornando a nossa própria casa, né? E como a gente, então, vai se encaixando nos móveis, nas paredes, nos cantos, onde eu nunca frequentei na minha casa. Então, revisitando esse lugar. Bom, então, as quintas-feiras, fiquem de olho, tem bastante coisa já postada, já dá para ver as antigas e fazer também esse exercício. E compartilhar com a gente, que é sempre muito bom e muito
importante saber que tá todo mundo aí, que a gente está conseguindo atingir, conversar com vocês, é importante pra gente. E finalmente, desculpa, fala, Não, Adriana, pode falar. não, eu Eu queria começo no só par. queria complementar que muito bom todos esses documentos, esse material para nós que estamos em casa também, nossos alunos, alunas, todo mundo que está assistindo, e ter bastante material rico, né, para nós. E hoje você também trouxe uma atividade, né, e que você gostaria de compartilhar conosco. Se você puder nos compartilhar para saber qual é essa Boa. atividade, surpresa. Exatamente. Essa a gente ainda não publicou, e a gente vai publicar ainda, mas em primeira mão aqui para vocês. Olha só! Olha só, que chique. Mas bem, inspirada numa exposição que já vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente dar uma olhada junto, que tem a possibilidade de ser visitada virtualmente, né? A gente teve uma parceria um tempo atrás da 3D Explora, que vai fazer esses tours virtuais, assim, em 3D. A gente tinha o privilégio de já ter isso pronto, então a gente está divulgando algumas exposições até que já aconteceram há um tempo, mas que são exposições preciosíssimas e que a gente pode estar no museu mesmo sem estar, né? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente dar um percurso muito rápido por essa exposição. Eu vou deixar também os links todos aqui com o Luiz, com a Adriana, para compartilhar com vocês. Ótimo. Essa foi uma exposição que aconteceu em 2018. Assim, já estou confusa com relação ao tempo, mas se eu não me engano foi 2018 lá no MAN. Todos nós. Que ano é hoje, assim, umas coisas, né? Mas bem, então essa foi uma exposição chamada Passado, Futuro e Presente, que fez um recorte do acervo do museu de arte contemporânea brasileira. Então, ter uma exposição que a gente só vai ver artistas brasileiros é uma preciosidade, porque tem muita coisa boa sendo feita e produzida, e uma das obras a gente vai dar uma olhada agora. É uma plataforma simples de usar, a gente vai navegando por ela, né, passando pela exposição, passando pelas obras. Vou passar rapidamente aqui num fragmento de obra que eu acho que é importante para a gente falar nesse momento, que a exposição é dividida em vários núcleos. Esse é o núcleo que se chama corpo social. E acho legal a gente pensar que corpo é esse que a gente está lidando nesse momento de vida, né? Como que a gente consegue se conectar com as outras pessoas, com nossos amigos, família, com pessoas que a gente gosta, longe, né? Mas a gente está se comunicando através da nossa imagem, né? Isso que eu estou vendo aqui de vocês é a imagem de vocês, não é o corpo de vocês, é só a imagem que a gente passa, né? E pensar como que isso tudo também é uma linguagem artística e mais que isso, é uma criação nossa, né? Então, como a gente pode pensar essas ferramentas hoje como uma expressão artística poética? Quando eu vejo essa imagem, essa obra da Lenora de Barros, que se chama Homenagem a Jorge Segal, eu me lembro na hora de um mosaico que a gente faz quando a gente está nessas plataformas, né? Várias pessoas, assim, que formam esse mosaico. Inclusive, o mosaico é uma linguagem também, uma expressão usada na história da arte, né? O mosaico foi feito por diversos artistas. Então, se a gente pensar, a gente também está se tornando agora, tentando se tornar uma obra de arte, porque a gente é vídeo, a gente é imagem, agora, nesse momento que vocês me escutam, que vocês me veem. E quando a gente está diante de uma obra numa exposição, a gente também está diante de uma imagem, de um vídeo, de uma escultura, que a gente vai pensar várias coisas sobre ela, né? Essa obra me lembra exatamente esse momento, esse mosaico de pessoas, né? E que cada um compõe um pedaço dessa história até chegar, enfim, nessa última aí que ela está coberta de história, de memória, de experiência. Isso é uma obra que eu queria comentar que eu acho que tem a ver com o nosso momento. Vou aqui caminhando mais um pouco até chegar numa outra obra que eu quero conversar com vocês. A gente, enfim, pode ir parando e dando um zoomzinho assim nas obras que a gente quiser ver. Vou deixar para vocês fazerem esse passeio autônomo aí. Tem muita coisa interessante. Sempre clica e arrasta, né, Laisa, para fazer esse percurso, exatamente, né? Clica lá na frente, se eu quero ir lá para frente, ele me leva. Sim. E aí ele vai me arrastando aí para frente. E aí, para você dar zoom no seu mouse, você
clica naquela bolinha que tem no mouse e ele dá um zoom para frente. Bom, e aí eu chego nessa obra que eu queria falar com vocês e propor uma experiência aí para todo mundo que está em casa. Bom, essa é uma obra da Regina Silveira, que se chama Meret Oppenheim com Sombra Peluda. E Meret Oppenheim foi uma artista surrealista também, foi amiga do Picasso, esse pessoal todo. E uma das obras mais importantes dela era uma xícara normal, só que era coberta de pelo, né? Ela pensava que tudo tem uma camada de pele, né? Então ela começou a fazer esculturas que eram cobertas de pelo. E aí a Regina Silveira vai fazer uma homenagem a essa artista, só que trabalhando com a ausência desse material ali. Não tem essa xícara ali, mas o que tem é a sombra desse material, né? Agigantada, uma sombra que remete, mas uma sombra que distorce também. Uma sombra que aumenta e que fica registrada, né? Como é que a gente pode registrar uma sombra? Se a sombra é uma coisa passageira, né? Uma luz que passa, uma sombra é rápida, ela não fica. Mas aqui a Regina Silveira conseguiu registrar essa sombra. E ela trouxe também a ideia da xícara ser peluda. Então ela trouxe uma textura para essa sombra também. Que infelizmente no museu a gente não pode tocar, mas quando você vê, a gente, na visão, a gente também entende, né? O tato. A gente tem essas ligações aí de sensações. Inclusive, a gente tem essa obra feita de uma forma menor, mas para quem é o público cego também poder ter acesso, mas aí ao toque. E também não só o público cego, a todos nós que temos vontade de tocar, que não podemos sentir essa textura, também a gente ter esse outro tipo de acesso, né? Bem, então essa é uma das obras da Regina, ela tem muitas fazendo essas sombras agigantadas, e a minha proposta para vocês hoje é fazer exatamente isso. Tentar propor, registrar uma sombra aqui para vocês. Muito simples, a gente precisa de uma fonte de luz, que pode ser uma lanterna do celular, uma lanterna, um abajur, e um objeto, e uma caneta. Eu vou deixar o meu abajur aqui, e aí o legal é a gente pensar que a sombra precisa de luz, e a luz precisa de sombra. Isso fala muito também no momento que a gente está vivendo, quando a gente está muito mal, a gente está muito bem, mas uma coisa precisa da outra, né? A gente precisa aceitar quando a gente está triste, mas também quando a gente está feliz. Enfim, viajando aqui só para pensar que realmente a sombra precisa da luz e a luz precisa da sombra para existir. Então, eu peguei aqui um garfo, tá? Porque fui pela linha de coisas da cozinha ali da Regina Silveira. E aí, legal, a gente experimentando, eu colei um papel aqui na parede, e experimentando essa sombra, né? A princípio é uma sombra normal. Quando eu chego mais perto, ela fica menor. Quando eu chego mais longe, ela vai aumentando. Eu vou parar de compartilhar minha tela só para a gente ver maior aqui a sombra. E aí, a ideia é que a gente possa ir distorcendo essa sombra. Até o momento que já nem se pareça mais um garfo, né? Aqui um tritão, várias coisas. Enfim, experimentando essas formas diversas. Quando eu achei assim interessante. Eu vou segurar aqui de algum jeito e registrar, né? Eu posso tanto pintar quanto contornar. Vou contornar aqui para ser mais rápido. E aí registrar essa sombra. Pronto, registrei o rápido, o instante da sombra, como eu a vi ali. Depois eu posso ir mostrando para as pessoas para ver se elas sabem se isso é um garfo ou o que é, né? Cada um vai ter uma percepção. E depois disso, eu posso tanto pintar ela, enfim. Ou eu também posso tentar experimentar como seria a sombra, como seria a textura dessa sombra, né? O garfo é uma coisa gelada, de metal, lisa. Será que eu tenho alguma coisa que eu possa colar aqui para fazer essa textura? Esse papel que eu tô é mais poroso. Será que eu tenho algum, por exemplo, um durex que vai fazer ficar mais liso essa textura? Então, que a gente possa pensar em trazer essas experiências para as outras sensações, não só a sensação, não só a visão, né? Então, é uma experiência muito simples de registrar uma sombra. Eu peguei um objeto, mas eu poderia ter registrado aqui minha mão, né? Fazer aqui uma
posição com a mão qualquer e registrar aqueles coelhinhos que a gente faz e tudo, mas tentar criar com a mão posições e coisas que eu nunca experimentei, né? E registrar a mão, por exemplo. E desse registro, apareceu um coelho, ou apareceu uma nave espacial, enfim, e daí criando outras imagens a partir dessa. E também texturas, daí pensar, de repente é uma textura macia, então eu vou colar algodão, por exemplo, né? Ou uma textura mais áspera, será que eu tenho terrinha para colar e fazer com que isso fique com textura de areia? Enfim, é uma proposta que vai explorar os nossos sentidos, né? Que vai explorar também esse registro de uma coisa que é bem, assim, volátil, né? Que vai embora. A sombra é uma dessas coisas que vão embora muito rápido. A gente pode registrar e dar um passo além, né? Entender como é a textura, trazer de novo para a terceira dimensão, né? Porque quando a gente leva uma coisa para a segunda dimensão, a minha mão é uma terceira dimensão, mas quando eu faço com que ela vire uma sombra, ela vai para a segunda dimensão. Eu transporto ela para uma segunda dimensão. O cinema faz isso, essas plataformas aqui fazem isso, todas transformam a gente em imagem, né? Nesse quadrado aqui, nós somos imagem. E o cinema faz isso, a fotografia faz isso, a pintura também tem a possibilidade de fazer isso. Para a gente pensar em trabalhar todos os nossos sentidos e abrir a nossa cabeça e imaginação para também transformar isso que é um garfo, mas que pode ser várias outras coisas. E abrir a nossa cabeça e também ocupar o nosso momento com arte para a gente poder se inspirar e, enfim, compartilhar também com outras pessoas. De repente fazer isso, mandar para alguém por mensagem e essa pessoa faz e manda para você e vocês têm que descobrir o que objeto é de cada um. Enfim, é uma proposta aí que eu lanço para vocês se apropriarem da forma que quiserem e também poderem ver as outras obras da exposição com mais calma depois. E se fizerem esse exercício também, legal compartilhar com a gente, porque a gente adora ver e precisa entender que vocês estão aí também se interessando ou não. E eu fico com essa proposta para vocês. Eu adorei aqui compartilhar um pouco do nosso trabalho, que tem sido bem inspirador, assim, pensar como que a gente pode trabalhar da melhor forma, trazendo inspiração para quem está aí, para a gente também, para a gente não se desmotivar e estar sempre querendo entender, enfim, porque realmente é um momento muito diferente. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, que eu acho que é importante, a gente tem feito encontros com professores e professoras de escolas parceiras, porque a gente sente que é um momento especialmente difícil para as escolas, né? Para a gente entender como é esse processo pedagógico à distância, e ideias e possibilidades a gente se coloca muito disponível para as escolas e para os parceiros, para as parceiras que quiserem também propor, para a gente poder trocar aí com vocês, para a gente ser um apoio nesse momento também tão diferente e novo que a gente está vivendo. Nossa, que material rico, né? Eu tenho um filho de 7 anos em casa, já vai fazer 8 anos, e nós estamos também nessa parte, ser um pouco pedagogo, explicar, ensinar um pouco. E eu vou fazer essa atividade com meu filho. Por favor. Vou fazer essa atividade e vou indicar também para a escola do meu filho, porque é importante essa parceria com os professores e também com nós pais que estamos em casa, né? De alguma maneira, da melhor forma possível, tentando passar o conteúdo para os nossos filhos. Muito obrigada. Sim, é exatamente isso que você falou, esse momento que a gente tem que ser um pouco professor, um pouco educador, um pouco artista, e de repente a gente vai sair dessa quarentena um pouco de cada coisa dessas, né? E também transformando o mundo aí como a gente gostaria que ele fosse daqui para frente. E Laís, acho que você traz um material fantástico, assim, do Man, né? As experiências que vocês estão fazendo e tanto acho que online, quanto acho que a bagagem que vocês já tinham antes, como que vocês estão fazendo toda essa bagagem se transformar num conteúdo online.
A atividade é muito legal, assim, espero que os nossos guris façam também. Toma. Gostem bastante, tenho certeza que vão gostar. Vocês também estão com uma agenda bem legal, então a gente vai deixar todos os links, tudo certinho para os guris acessarem. E eu queria agradecer em nome do guri, né, a sua participação, a sua disponibilidade, a disponibilidade do Man em fazer esse bate-papo com a gente. Queria agradecer muito. E vamos estreitar essa parceria cada vez mais, porque quando a gente sair dessa quarentena, os nossos guris, tenho certeza que eles vão visitar o Man muitas vezes ainda. Isso aí. Queria agradecer muito vocês também, adorei, importante a gente falar aqui também direto com os nossos parceiros, ver o rosto de vocês, às vezes a gente se fala por e-mail e também acaba não se conhecendo, né? É verdade. Então, foi muito importante, assim, a gente vai estar sempre com as portas e janelas e enquadramentos abertos para a gente se conversar, entender as possibilidades de troca, de parceria. A gente tem saudade do ao vivo, mas por enquanto a gente consegue ainda se apoiar e estar junto nesse momento e ainda continuar nossas propostas aí. Muito obrigada, vocês dois. Adorei, Adriana, Luiz, conhecê-los e também poder compartilhar um pouco do nosso trabalho aqui. Eu também, muito obrigada. E assim, foi muito legal, foi muito importante todo o seu material. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Espero que vocês, guris aí de casa, façam também, compartilhem com a gente as experiências. Certeza. Com certeza. Então a gente fica aqui, gente. Tchau, tchau. Um beijo, se tchau, cuidem. Obrigada, tchau. É verdade, fiquem em casa. Se cuidem. Lavem as mãos.